Bom dia, sextou! E hoje é um dia muito especial porque hoje é nosso quinto dia da série Hora de Mudar. Hoje a gente vai falar sobre um dos temas mais importantes desse processo todo. Bom dia, Matias! Seja bem-vindo. Aceita um café? A gente vai falar hoje sobre ressignificação. Ressignificar pressupõe fazer uma nova significação ou entender um significado diferente de algo que nós entendemos como sendo um significado que não nos serve tão bem. Bom dia, Nilson, seja bem-vindo. Ressignificar tem um poder, deixa eu deixar meu cafezinho aqui ao lado. Ressignificar tem um poder absurdo, porque muitas vezes nós temos uma parte nossa, e é bem isso, todos nós temos internamente, somos compostos por diversas partes. São partes inconscientes que fazem com que a gente sobreviva, fazem com que a gente faça as coisas que têm que ser feitas. O fato é que muitas vezes tem uma parte nossa que ela tem uma verdade, tem uma identidade, que ela aprendeu essa identidade talvez por algum motivo lá no passado. Às vezes para se proteger, às vezes para sobreviver. Então você imagina alguém, pode ser você, pode ser eu, pode ser qualquer pessoa, que na sua primeira infância ia na escola e as pessoas faziam bullying com a gente. O Alexandre tirou nota vermelha em matemática. O Alexandre é um burro. O Alexandre é um burro. Então tem uma parte do Alexandre que quando é criança, por ouvir os coleguinhas falarem aquilo ali, ele criou um significado. Então tem uma parte dele que acredita que ele é um burro. Porque alguém disse. E a partir desse momento, esta parte, ela tem uma interferência na nossa vida. Porque quando você tem, por exemplo, um desafio para fazer, essa parte ela está ali. Então quando você começa esse desafio, seja no trabalho, seja na vida pessoal, essa parte vem ali e fala para você, internamente. É o que a gente chama de diálogo interno. Essa parte diz assim, não vai dar certo, porque você é um burro. E aí quando você está tentando viver, tentando fazer a sua vida acontecer, você tem umas autossabotagens. Ou seja, você deixa de fazer as coisas, porque geralmente isso aparece de 3 formas, que a gente chama de processo PCM. Que é uma primeira forma, é o P, que a gente acha que não é possível, porque afinal de contas você é um burro, não é possível. A segunda é o C, que é de capacidade, ou seja, você não é capaz. E o M, que é de merecimento. Então essa partezinha fica dizendo assim, não vai, não faz, porque não é possível para você. Não adianta, você não tem capacidade. Não faz isso, rapaz, porque isso aí você não merece. E aí você deixa de fazer as coisas. Deixa de correr atrás. Deixa de ter iniciativa. Você deixa para depois. Porque tem alguém ali, dizendo para você. Esse é o diálogo interno que acontece conosco. E esse é um ponto que você precisa estar sempre muito atento. Nadir, bom dia, meu amor. Seja bem-vinda. E aí quando você está vivendo a vida, você não se dá conta. Mas tem muitas coisas que acontecem na sua vida ou deixam de acontecer porque você tem diversas partes atuando. E a vida vai seguindo. E muitas vezes a gente não entende por quê. Muitas coisas não aconteceram e você diz assim, poxa, eu poderia ter feito, mas não fiz. Porque tem uma outra parte que talvez não tenha esse significado. Tem uma outra parte que talvez você tenha ouvido de um outro colega que em um outro momento viu você tirar uma nota alta em matemática, que talvez seja a mesma matéria que você ouviu desse colega, que o outro colega disse, nossa, como você é bom. Então nós temos 2 partes. Uma parte que enxerga o mundo de uma forma,
outra parte que enxerga o mundo de outra forma. E nós podemos ter a terceira, a quarta, a quinta, diversas partes. O fato é que o ressignificado é como que eu faço aquela parte que me percebe, né? A gente se percebe, a gente se julga, a gente se entende, a gente se significa. E aí, essa parte, poxa, não tem uma boa visão de mim, que é uma parte interna minha, certo? Por isso que a gente diz assim, uma parte de você. Como que a gente faz isso? A gente faz uma espécie de conversa específica com esta parte. Por exemplo, eu gosto muito de dar a minha explicação fazendo uma demonstração. Vou dar uma coceira no olho. Sabe quando você acorda de manhã e ainda não acordou direito? Que você está assim? É, hoje, sexta-feira, né? Sextou! Então, olha só. Eu vou pedir para você imaginar algum comportamento que você tem, por exemplo, assim, alguma coisa que você procrastina, alguma coisa que você faz e que você, poxa, eu não gostaria de ter feito. No meu caso, por exemplo, eu vou citar um exemplo prático assim, né? Eu gosto muito de coisas doces. Então, assim, quando eu menos espero, eu estou comendo alguma coisa doce. Mas eu sei que é uma parte de mim que vai lá e diz para mim, pô, come esse negócio doce. Mas o doce, vamos combinar, principalmente para as pessoas que têm consciência, né, da saúde, o açúcar, né, ele é literalmente um veneno. É uma espécie, uma das drogas brancas, né? A gente tem aí essas drogas brancas, né, esses pozinhos brancos, e o açúcar é muito parecido com uma droga branca, certo? Então o que eu quero que você pare para pensar? Que muitas vezes a gente tem uma parte nossa que diz assim, olha, você vai lá e faz isso, né? Essa parte minha, por exemplo, diz, vai lá e come um docinho, certo? E aí, se eu continuar vivendo a vida assim, eu vou continuar comendo esse docinho, porque tem uma parte minha que diz assim, come esse docinho. Talvez você tenha aí, né, também, algum comportamento seu que você diz assim, poxa, esse comportamento não é legal, me incomoda, né? Vou dar um outro exemplo. Às vezes eu tenho que me concentrar e fazer o meu trabalho. Eu tenho que fazer uma coisa complexa, ou eu tenho que fazer uma leitura. E tem uma parte minha que perde o foco. Que ela vem ali e diz assim, não, larga essa leitura, larga esse trabalho, presta atenção em outra coisa. E aí eu perco o foco. Então, o que eu vou pedir para você pensar agora é alguma coisa que você percebe que acontece com você, certo? E se acontece isso com você, talvez tenha uma parte sua que leva você a, né, ter esse comportamento, ok? Como é que a gente faz para ressignificar da maneira mais simples possível? Eu vou pedir para que você, de uma maneira educada, tranquila, se dirija a essa parte sua, interna, em pensamento. E você diz assim, no meu caso, parte do Alexandre, que, né, tem essa vontade, que normalmente, né, solicita para que ele coma açúcar. A gente pode conversar um pouquinho sobre esse tema e você escuta essa parte. Até ela dizer assim, ok, estou disposto a conversar. Porque você está conversando com você mesmo. E aí você pede para essa parte te dar um sinal, por exemplo. Por favor, me dá um sinal positivo ou negativo, se você estaria disposto a negociar um pouquinho sobre isso que você tem a necessidade de fazer. Se essa parte disser não, ok, respeita. E logo em seguida faz a nova pergunta. Será que daria para a gente agora, nesse momento, pensar em negociar? E essa parte, se ela disser não, talvez seja algo mais profundo. E aí você faz com que essa parte, né, através de uma boa pergunta, responda para você uma próxima pergunta. Se você estivesse, olha essa palavra, né? Se você estivesse disposto a negociar, você gostaria talvez de entender, né, o que fazer, né, quando você faz isso que tem que ser feito, por exemplo, quando essa parte diz,
Alexandre, vai lá e come um açúcar. O que isso traz para você? Você estaria disposto a encontrar, né, o que motiva você fazer isso? Se você estiver disposto, por favor, só me dá um sinal positivo. E essa parte internamente, talvez, você vai sentir que essa parte vai dizer assim, ok, estou disposto. Quando você faz isso, você tem aí uma permissão e você tem aí talvez uma descoberta interna, inconsciente, de o que eu estou fazendo que não é produtivo, por exemplo, comendo açúcar, coisas com açúcar, e também fazendo uma reflexão sobre o que eu ganho quando eu como essas coisas com açúcar. E a minha parte, por exemplo, já me deu uma das respostas, né? Essa parte vem a consciência, você veja que é uma conversa meio de louco. Essa parte me diz assim, olha, quando eu estou ansioso aqui, eu como açúcar. E de certa forma, esse açúcar me dá uma sensação de relaxamento. Ok, eu acredito que o relaxamento é uma coisa muito importante para você. E essa parte, né, ela diz assim, é muito importante para mim. E aí eu concordo com ela, eu crio o que a gente chama de rapport, né, de sintonia. Você veja só, eu estou criando rapport comigo mesmo, com uma parte minha. Né? E aí eu vou lá e digo, olha só, eu entendo, né, que ficar relaxado, ficar bem, é algo muito importante para você e também importante para mim. Você estaria disposto, olha, eu estou falando comigo mesmo, gente. Eu sei que você diz, esse cara está doido. Não, é técnica. Programação neurolinguística pura. Estou tentando simplificar para você técnicas refinadas, complexas. Então você vai lá e diz para a sua parte, internamente. É só uma conversa sem falar necessariamente. Você faz isso pensando. E aí você diz para você, estaria disposto, né? Quando eu digo disposto, é aquela parte minha, né? Estaria disposto a pegar um pedacinho, aliás, a entender que isso que você ganha, né, que é ficar mais tranquilo e tal, é muito importante. E se você estaria disposto a encontrar pelo menos mais 3, 4, 5 maneiras diferentes de comer açúcar que te dariam esse mesmo ganho? Se a sua parte diz assim, não, eu quero continuar comendo açúcar porque essa é a melhor forma de ganhar tranquilidade, ficar tranquilo, ficar relaxado. Opa, o negócio é mais profundo, certo? E por que eu falo isso? Porque às vezes acontece isso, porque você se fecha, não, eu quero açúcar e pouco. Mas uma boa parte das vezes, a sua mente inconsciente, essa parte da mente inconsciente, imediatamente ela vai fazer uma varredura em opções. E muitas vezes ela vai dizer assim, sim, inclusive ela já vai começar a ter os insights, ou seja, vai vir à tona no seu consciente algumas percepções que de repente ela vai dizer assim, se tomar água, o efeito é o mesmo. Se você assistir, no meu caso, né, agora é só a hora que vem na minha cabeça, se assistir meia hora de Discovery Turbo, dá no mesmo. Se você botar uma roupa de ginástica e sair para praticar esporte, dá no mesmo. Veja só, já teve 3 ou 4 opções. E quando essa parte ela tem essas opções, todas as nossas partes, ou seja, todos os seres humanos, nas suas mínimas partes, são tão inteligentes que elas só não mudam, só não evoluem quando elas não têm opção. Então um sistema, né, todos nós somos um sistema. Um sistema ele fica melhor quando ele fica mais complexo, quando ele fica mais aberto. Um sistema fechado é um sistema que muitas vezes é um sistema simples. Deixa eu tomar meu cafezinho aqui. Você imagina um sistema onde uma pessoa aprendeu na vida, né? Pegando um exemplo meu, tá? Você pode pegar o seu. A pessoa aprendeu na vida que para relaxar ela precisa tomar algo doce. Por exemplo, eu poderia estar tomando meu café aqui com açúcar. Eu não ponho açúcar no café, né? Por quê? Porque eu já fiz essa negociação interna e, ok, né? O açúcar ele não tem uma função, né, útil para o meu lado inconsciente, então eu não preciso, certo? Agora, o que acontece? Todas as vezes que nós temos
um sistema que só tem uma opção, ou seja, para eu relaxar, para eu ficar bem, eu preciso de açúcar. Né? Imagina que é o açúcar. Agora imagina que algumas pessoas não é o açúcar, são coisas piores. Por isso que tem muita gente que é viciada em droga, por muita gente que tem alcoolismo, porque é a forma que você encontra inconscientemente de encontrar aquela sensação, aquela recompensa, certo? E essa recompensa é algo valoroso para você. Você dá importância para relaxar, para descansar. Todos nós damos, né? Então, quando você tem um sistema fechado, você tem só uma opção. Qual é o seu papel? É ajudar esse sistema a abrir. Abrir e perceber que existem outras formas de obter a mesma recompensa. Então, quando eu faço isso, eu permito a esta parte a dizer assim, então tá, eu poderia então ter outras opções. Sim, tem outras opções. E aí eu pergunto para a parte, você estaria disposto a experimentar, a explorar talvez uma ou outra dessas opções e avaliar a possibilidade de substituir, né, resolver esse problema, ou seja, conseguir ficar mais tranquilo, mais relaxado, em vez de açúcar, com uma dessas outras opções? Quando você sentir que tem uma sensação positiva, bingo, a gente achou a saída e a gente ressignificou. Simples e rápido assim. Talvez aqui as pessoas que são meus mentorados em algum momento vão ver eu conversando com eles e fazendo essas perguntas, só que em vez de fazer para mim, eu faço para eles, para ajudar, né? Conversa interior com eles. Uma boa parte das vezes eu faço essa técnica conversando numa mesa de bar com os amigos, porque eu percebo que às vezes o cara tem alguma coisa que, né, o limita, e ele às vezes demonstra essa preocupação, esse desconforto e se sente impotente. E eu faço ali 2, 3, 4 perguntas, uma conversa assim de 3 minutos. E eu vou, a gente chama de... eu vou modelando o cara, eu vou percebendo ele, né? Na verdade não é modelando, eu vou percebendo ele, né, de uma forma mais detalhada, se ele realmente está conversando internamente. Porque isso a gente percebe pelo que eu falei aqui no primeiro episódio. Vou percebendo, né, pelos movimentos dos olhos. E aí, à medida que você percebe isso, você muitas vezes vê, rapaz, eu ajudei esse cara a encontrar saídas. Só que isso não é o fim da conversa. Você precisa testar para ver se isso foi válido. E a forma de testar é a seguinte. Você conversando com uma pessoa, ou então conversando com você mesmo, né, aplicando em si, né, o aplicar em si é um pouquinho mais difícil, porque você tem que ter essa capacidade de conversar com uma parte interior, inconsciente sua, ao mesmo tempo que você tem consciência de aplicar esse passo a passo. Né? Então você pega e faz a seguinte pergunta, eu vou fazer para você. Imagina que no futuro você tivesse novamente essa sensação de, né, desconforto, de ansiedade, e tivesse a necessidade de querer ficar mais tranquilo, ficar mais relaxado. O que você faria? No meu caso, no exemplo que eu dei, se eu pensasse assim, vou comer um doce, não funcionou a técnica. A gente precisa tentar de outra forma. A mesma técnica, em outro momento, em outro contexto, talvez com outros recursos. Quais recursos, Alexandre? Os recursos que eu estou falando aqui nesses episódios. Porque às vezes você não conseguiu, por exemplo, falar com um tom de voz adequado. Às vezes, ao fazer uma pergunta, ao fazer uma sugestão, você fez com que o sistema se fechasse. O sistema é fechado. Ele aprendeu lá no inconsciente dele que para ele relaxar, ele precisa comer açúcar. E muitas vezes quando ele está se abrindo, quando você está conversando com a pessoa que ele está se abrindo, ele percebe, esse cara vai querer me convencer a não comer mais açúcar. Puf, se fecha. E aí ele te engana. E aí sabe o que acontece? É o que a gente chama de autossabotagem na hora de mudar. A pessoa se fecha para a mudança. E não é que ela não queira não queira mudar e tudo mais, mas aquela parte ela tem valor, né? Ela acredita que é só açúcar que resolve aquele problema. Então, agora a gente faz esse teste. Você pede para a pessoa imaginar uma cena, 2 cenas, 3 cenas em que ela precisa relaxar no futuro. Como ela faria?
Se na cabecinha dela ela vê assim, poxa, ela foi correr. Olha só, eu, por exemplo, eu tenho muitas maneiras de relaxar. Hoje, por exemplo, uma das formas de relaxar é tomar água gelada com limão. À noite, antes de dormir, a melhor forma que eu tenho de dar uma relaxadinha, tomar água gelada com limão. Mas, Alexandre, às vezes você não come uma coisa doce? Sim, essa opção ainda existe, mas ela não é a única. O sistema está aberto. Outra forma de relaxar, eu gosto de escutar às vezes umas músicas. Eu gosto muito de música. Então, poxa, é outra forma de relaxar. Outra forma de relaxar que eu gosto muito é de correr, caminhar, ir para a academia, certo? Ter uma boa conversa com alguém que você, né, gosta de conversar, essa conversa faz com que você relaxe. Fazer uma boa leitura de um livro leve. Então você veja que você abre um sistema e você começa a perceber que você ressignificou algo que antes não era assim. Pergunta para o Alexandre de, sei lá, 10, 15 anos atrás. Mais provavelmente 15, 20 anos atrás. Não encontrava todas essas formas de chegar no finalzinho do dia e encontrar diversas formas de se sentir assim. Veja só, eu trouxe para você um exemplo, né, de um comportamento meu. Eu peguei um comportamento típico. Mas você pode ter algum comportamento, por exemplo, no seu trabalho, que você percebe, poxa, precisa mudar isso, né? E aí esse comportamento é a consequência. Você precisa sempre encontrar lá no seu inconsciente qual é a causa que faz esse comportamento acontecer. E por quê? Porque a gente tem que entender o seguinte raciocínio. O comportamento, ele é apenas a consequência de coisas que já aconteceram antes. Então, antes do comportamento, tem o sentimento. Uma pessoa só tem um comportamento que ela tem um impulso emocional, ou seja, um sentimento. A pessoa só tem um sentimento quando antes desse sentimento ela tem um pensamento. E o pensamento é, junto com o sentimento, com essa sensação, com esse estado de espírito, que faz a vida acontecer. Que a gente age ou não age, certo? A gente está trabalhando aqui justamente nesses dois estágios, que é aonde eu percebo como está funcionando o passo a passo, né, dos meus pensamentos, e indo lá em um pensamento que diz assim, come açúcar para relaxar. Isso é um pensamento que gera um sentimento que é um sentimento de ansiedade, né? Nossa, ansiedade para pegar o açúcar, botar dentro do café e tomar o café doce. E aí eu tomo o café. O que a gente faz? A gente olha lá no pegar o café e botar o açúcar. Esse é o comportamento. Mas onde que a gente age? A gente age nas causas, no sentimento e no pensamento. Você entendeu? O que eu estou trazendo aqui são técnicas muito refinadas, muito complexas de programação neurolinguística que a gente utiliza no dia a dia. Eu utilizo nas minhas mentorias, eu utilizo no coaching com o PNL, né? Eu ensino, quando eu tenho a formação de coaching, eu ensino essas técnicas, a gente pratica. E eu sei que muitas pessoas que chegam aqui dizem assim, nossa, não é muito complexo para mim. Tudo bem, né? Isso pode ser uma parte sua que está dizendo, não vai que não é para ti. Porque talvez em algum momento você tentou fazer alguma coisa complexa e essa parte disse assim, não dá certo. Então, essa própria técnica, ela pode resolver, muitas vezes, esse pensamento, veja só, esse pensamento que está gerando um sentimento, né, de impotência que diz assim, você não vai aprender a fazer esse negócio complexo e ter essa conversa e fazer com que as pessoas mudem de uma maneira profunda. Percebeu? No início, a gente tenta fazer e a gente se atrapalha, a gente esquece e não dá certo. Mas eu garanto para você que se você continuar tentando, aos poucos, essa técnica começa a ficar fluente como se fosse inglês. E aí você chega lá e diz assim, the book is on the table. Boa, né? A técnica fica tão simples quanto isso. Legal? Agora vamos lá. Eu sei que para você talvez assim, Alexandre, como é que eu faço para aprender essa técnica e aplicar esses passos que você disse, né? Tem duas formas. Uma delas é você, né, entrar numa mentoria comigo e você vai, né, ser cliente dessa mentoria. A outra delas talvez seja comprar um curso que eu tenho lá, Coaching com PNL, que eu mostro essa técnica. Mas eu não estou querendo vender para você mentoria, eu não estou querendo vender para você essa técnica. Eu vou dar uma dica que é muito mais fácil, barata e que você pode fazer. Quando a gente terminar esse vídeo, ele vai ficar no ar por alguns dias, provavelmente por uma semana, até terminar essa série. Então você pode vir aqui assistir 1, 2, 3 vezes. Quando você assistir esse vídeo 1, 2, 3 vezes, sabe o que vai acontecer? Você vai refinar essa técnica. Você vai pegar a prática. Você entendeu?
e a partir do momento que você pegou a prática, você vai aplicar. Quando eu aprendi isso lá na década de 2000, 2002, 3, 4, 5, que foi o período que eu fiz minha formação em PNL, eu era um literal chato. Eu chegava na frente de alguém e já queria ressignificar alguma coisa que não estava legal. E na maioria das vezes não funcionava, porque eu me atrapalhava, eu esquecia, eu não tinha um manualzinho para olhar. Aí eu anotava, passo 1, passo 2, como é que faz e tal. E aí eu fazia, às vezes eu esquecia de um passo no meio, não funcionava no final, não entendia por quê. E assim vai ser para você. O fato é que se você quiser realmente gerar mudanças significativas, primeiro em você e depois nas pessoas que você gosta, no seu trabalho, na sua família, no seu círculo de amizades e de relações, talvez valha a pena dedicar um tempinho e assistir 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Tá legal? Essa é a dica. E aqui talvez vocês assim, poxa, essa técnica aqui seria importante, né? Que alguém que eu conheço, um colega de trabalho, aprenda. Então você faz o seguinte, pega o aviãozinho agora e manda para ele. Bota no grupo da família e diz assim, gente, vamos praticar junto isso aqui. Porque é uma forma de se ajudar essas pessoas. E não só ajudar essas pessoas, mas também ajudar a mim. Porque esse vídeo vai começar a chegar, né, a pessoas que realmente têm interesse nessas técnicas e que vão usar isso, né, para crescer, para se desenvolver e para mudar. Tá legal? Todos os dias você vai me encontrar aqui. 5h55 da manhã, de segunda a sexta, eu vou trazer uma série. Agora a gente está numa série que a gente está chamando de Hora de Mudar, e tem 10 episódios. Esse é o episódio número 5. Ou seja, a semana que vem a gente continua. E a semana que vem é um pouquinho diferente, porque nessa semana eu entrei em questões bem técnicas, basais, né, sobre esse negócio da PNL que nos gera mudança. Então eu falei sobre pistas sensoriais, ontem eu falei sobre submodalidades, hoje eu estou falando sobre ressignificação. Então eu falei sobre coisas que muitas vezes a gente não tem nem ideia que estão acontecendo. A semana que vem eu vou falar sobre coisas mais, não superficiais, mas mais populares, e eu acredito que a semana que vem não vai ser tão técnico, mas vai ser um pouquinho mais divertido. Tanto é que segunda-feira a gente começa a falar sobre a importância do riso, a importância de você ter um sorriso no rosto, ter uma alma leve, né, para você fazer as coisas que têm que ser feitas. Então eu espero você aqui segunda-feira, 5h55 da manhã, para a gente dar continuidade nessa série. Esta série, até ela terminar, ela fica disponível aqui para você. Você pode assistir quantas vezes quiser, você pode voltar aqui nos vídeos anteriores, pode compartilhar esses vídeos. E eu peço para que você, sempre que você puder, você clica aqui, poxa, gostei desse trabalho, Alexandre. Quando você faz isso, o Instagram entende, opa, esse negócio tem relevância, então eu vou mostrar para mais gente. E manda para as pessoas que você percebe que a gente pode ajudar. Porque esse é o meu grande propósito de vida, já falei aqui. Tá legal? Quero agradecer você por estar aqui comigo. E eu quero desejar para você uma ótima sexta-feira, um belíssimo final de semana. E estamos aqui na segunda-feira, 5h55. A gente se encontra aqui para a próxima etapa da nossa jornada. A semana que vem a gente termina esta série e aí esses vídeos vão sair do YouTube. Do Instagram. Para onde vão os vídeos, Alexandre? Pois bem, vão lá para dentro do Manager Club. O Manager Club é a plataforma por assinatura onde as pessoas têm acesso a mais ou menos 200 e poucas aulas, já está chegando perto de 250. Se você quiser conhecer um pouquinho sobre o que é essa plataforma de assinatura, aqui no link da bio no Instagram tem uma opção que diz assim, Manager Club. Clica ali que tem uma página explicando detalhadamente sobre o que é esse negócio e que talvez você possa conhecer. Um abraço, ótima sexta-feira e até segunda-feira. Um abraço!